A saga do neutralizador continua. Ron, Cavaleiro do Espaço, enfrenta as Asas da Morte. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço, a saga do neutralizador, as Asas da Morte. Em 1980 é publicado nos Estados Unidos a 8ª edição da revista Ron Space Knight, a revista de Ron, Cavaleiro do Espaço, cuja história só saiu no Brasil em 1983, na revista O Incrível Hulk número 1 da Editora Abril. Então, essa história marca uma transição no Brasil das histórias do Ron que haviam sido publicadas anteriormente pela RGE, Rio Gráfica Editora. A partir de agora, elas passam a ser publicadas pela Editora Abril, e ele estreia na Editora Abril na primeira edição da revista do Incrível Hulk. O Incrível Hulk teve várias revistas e editoras diferentes no Brasil. Esta aqui é a primeira. E o interessante dessa mudança é que a fase do Incrível Hulk, que começou a ser publicada pela Editora Abril, é a fase roteirizada pelo Bill Mantlo, que é o mesmo roteirista das histórias do Ron. Então eles conseguiram colocar na mesma revista histórias da mesma dupla criativa. Na verdade, não só o Bill Mantlo, como a arte também do Sal Buscema. Então, as histórias do Hulk e do Ron, feitas pela mesma dupla, agora se encontram na mesma revista. Essa capa, a capa original da revista do Ron, foi feita por Michael Golden. E Michael Golden conseguiu na capa reunir os elementos principais da história de uma forma bastante resumida. Nós vemos o Ron sendo tragado por uma espécie de fantasmas para dentro de um túmulo, e existe uma lápide do lado esquerdo, né? Rip Ron, né? Rest in peace Ron, descanse em paz Ron. Atrás nós vemos o que parece ser um padre com as mãos agitando suas mãos em meio a uma tempestade, com raios ao fundo, e uma criatura ali meio reptiliana, com chifres. E essa cena toda se passa em um cemitério. Essa capa ela resume bem aqui o centro nervoso dessa história que nós vamos conhecer agora. Bem, como que essa história começa? Então aqui nós temos algumas mudanças, mudanças inclusive de tradução, né? A Editora Abril ela começa a traduzir alguns termos da revista original do Ron de uma forma diferente da RGE. Por exemplo, os espectros. A RGE ela traduzia literalmente o original, Dire Races, para espectros medonhos. A Editora Abril ela vai cortar o medonhos, ela vai usar somente espectros para se referir aos alienígenas inimigos do Ron. As plantas, né, no episódio anterior nós falamos das plantas espinhosas que o espectro feiticeiro superior enviou para acabar com o Ron. Elas também receberam nomes diferentes na tradução da RGE e na tradução da Editora Abril. Então elas foram chamadas de espinhosos pela RGE, e na Editora Abril a tradução foi para dátulas. Então nós vemos essa história, né, denominada As Asas da Morte, que na verdade ela tem uma tradução diferente, né? O nome original da história é Deathwing, que é Asa da Morte, mas aqui eles colocaram, a Editora Abril decidiu colocar no plural. Há um recordatório nessa história, recordatório feito pela Editora Abril, porque ela tem que dar uma explicação para os leitores que estão começando a ler essa história na revista do Incrível Hulk, e que talvez não tenha a menor ideia de como essa história começou. Então é um pequeno resuminho que não dá para explicar muito bem de onde que o Ron vem, quem ele é, mas tenta explicar pelo menos a história anterior.
A história anterior em que o Ron foi atacado pelas plantas espinhosas chamadas de dátulas, na tradução da editora Abril. Nessa história, o Ron, a Brand, o Steve Jackson, eles estão num laboratório, na empresa onde a Brand trabalha. O laboratório foi quase totalmente destruído pelas plantas numa luta que elas tiveram, né? Elas começaram atacando o Steve, a Brand e o Art, o policial amigo do Steve, que aparentemente termina a história anterior morto, porque ele foi atacado, foi o primeiro a ser atacado pelas dátulas, e está gravemente ferido e não demonstra ter sinais vitais. O problema é que eles estão numa situação assim, bastante difícil ali. Além do Steve estar revoltado com a morte do amigo e está culpando o Ron por causa disso, a Brand está preocupada porque logo os funcionários do laboratório onde ela trabalha vão chegar e vão ver toda aquela bagunça ali e como é que ela vai explicar aquilo. E o Ron está ali parado, né, só ouvindo o Steve Jackson. O Steve Jackson está ali extremamente decepcionado, está com raiva, magoado, culpando o Ron por tudo que aconteceu, né, culpando o Ron pela morte do seu amigo. Então a Brand, ela tenta assim, né, acalmar o Steve, né, e ela fala que o Steve está falando como outras pessoas que acreditam que o Ron é um assassino, né? E ele inclusive ele duvida da questão da validade da luta do Ron contra os espectros, né? Porque ele fala que os espectros estavam, sabe que eles são tão terríveis assim? Eles estavam quietos, disfarçados como humanos aqui, estavam vivendo em paz por anos, né? Aí chegou esse cara de lata aí, e é ele que começou essa confusão. Se ele não tivesse aparecido, a gente estava aqui totalmente em paz, talvez os espectros não tivessem feito nada com a gente. Então ele lança essa dúvida, então, né, de que na verdade o problema era o Ron, não eram os espectros, né? Os espectros não teriam feito nada contra ele se o Ron não tivesse aparecido. Mas na verdade não é bem assim. O Steve está errado, né? Aí o Ron, ele decide, ele está em silêncio ali, mas ele tem que contar uma história, né? Ele fala que os espectros não são nada pacíficos. Ele fala sobre um mundo, um planeta que ele visitou uma vez, o planeta Angélica, né? Um planeta que foi colonizado, né, pelo seu povo, pelos Galadorianos. Ele conta que esse planeta era um mundo belíssimo, que os habitantes deles eram totalmente amigáveis com os visitantes, viviam em paz com os vizinhos. Parece, né, como foi um planeta colonizado pelos Galadorianos, também tinha toda a tecnologia galadoriana, a cultura galadoriana de paz, sem os problemas sociais, problemas econômicos, problemas de miséria, de fome. Era uma sociedade desenvolvida e pacífica. Mas ele conta que então um dia essa felicidade toda ela teve um fim, porque os espectros chegaram e eles chegaram da mesma forma como eles receberam na Nebulosa Negra a frota galadoriana com violência, atacaram todo o planeta de forma impiedosa. Nesse momento, na verdade isso se passa há mais de um século, né, os espectros eles atacavam de forma direta. Com a perseguição feita pelos Cavaleiros Espaciais, eles começaram a mudar a sua estratégia e começar a adotar a estratégia de se infiltrar entre a população de um planeta, tomar suas formas e aí gradualmente preparar a invasão. Mas mais de um século atrás, antes da Batalha de Galador, eles eram muito mais ousados em suas invasões. E aí o Ron diz que eles, Cavaleiros Espaciais, eles receberam um pedido de ajuda do planeta Angélica, mas quando chegaram lá era tarde demais. Todos estavam mortos. Os espectros eles simplesmente mataram toda a população daquele planeta, sem piedade. Então o Ron fala isso porque ele está falando: Steve, você não tem a menor ideia do que você está falando. Os espectros não são nada pacíficos. Eles vieram aqui para destruir o seu planeta. Eles só estão esperando a hora certa. Só estão esperando a oportunidade. E aí ele invoca o seu analisador de energia, que é o aparelho que ele utiliza para detectar
os espectros, né? O analisador revela para Ron quem é espectro ou não. Mas na verdade o analisador ele tem muito mais utilidade do que isso. Ele também serve para detectar formas de energia. E o Ron usa o analisador para fazer uma análise vital do Art, o policial amigo do Steve, que eles acreditam até esse momento que seja morto. E o Ron diz que o analisador diz que ele ainda está vivo. Ele ainda está vivo. Mas ele fala, como? Ele não tem pulsação, o coração não está batendo. Aí ele fala, talvez para você não consiga detectar isso, né? Mas o meu aparelho ele consegue detectar. E aí ele fala, só que para sobreviver ele tem que ter um atendimento médico urgente. E aí o Ron fala, agora tem que ir embora, porque os seus amigos, seus companheiros humanos aí, terráqueos, eles vão ter muitas perguntas. E aí o Ron já está magoado, fala, né? Eu duvido que eles vão acreditar em qualquer resposta que venham de um alienígena assassino. E aí o Ron vai embora. O Ron vai embora ali e deixa o Steve e a Brandi, né, para resolverem os seus problemas com o pessoal do laboratório. Bem, e aí o Ron ele vai continuar sua caçada, né, aos espectros. O Ron ele acompanha um funeral, e não é um funeral qualquer, é um funeral das pessoas, né, ou que aparentemente, né, eram pessoas que ele exterminou, que ele desintegrou, que na verdade eram espectros. Então é um funeral dos espectros. E ele está acompanhando esse funeral porque provavelmente as pessoas que estão envolvidas nele podem ser também espectros, né? E é um funeral bastante estranho, né? Tem até um garoto no caminho que ele está vendo a procissão. Ele fala para a mãe, né, que o pai do seu coleguinha ali foi morto pelo alienígena, que é o Ron, mas ele não está chorando. Ele está achando estranho. Mas por que ele não está chorando, né? Parece que ele não está... Na verdade, as pessoas que estão nessa procissão fúnebre, elas parecem que estão tristes, assim, né? Na verdade, elas estão com expressões graves de raiva, né? Aí a mãe fala para o menino ficar quieto, né? Então, que já tiveram sofrimento suficiente, né? Não quer se meter naquilo ali. Enquanto mais o Ron ele está ali por perto com seu analisador de energia, né, para descobrir a verdade sobre aquela procissão. E através do seu analisador de energia ele vê que aqueles que estão carregando os caixões são todos espectros. Os espectros estão fazendo, né, eles vão fazer o funeral dos seus companheiros mortos, que na verdade não foram mortos, né? Eles parecem que foram mortos para os terráqueos, né? O Ron despachou eles para o limbo, eles estão vivos ainda, eles foram aprisionados. E aí vamos ver que são espectros, né? E ele fala, se eu tivesse meu neutralizador agora, eu baniria todo mundo aqui para o limbo, aproveitava que está todo mundo junto aqui e já baniria todos esses espectros para o limbo, mas o Ron não está. Por isso que essa série aqui de histórias, né, é a saga do neutralizador. O neutralizador do Ron foi tomado dele pelos cães da Nebulosa Negra e foi enviado para Washington, para a capital dos Estados Unidos, onde agora ele está em posse dos espectros. O Ron está então sem a sua grande arma, ele não tem como banir os espectros para o limbo, mas ainda assim ele vai atrás deles. Enquanto isso, no escritório do legista da cidade de Clairton, o legista Silas, ele faz uma descoberta assim, bastante interessante, né? Eles estão analisando, ele está analisando os dados das pessoas que foram aparentemente assassinadas por Ron numa velha mina. A história em que ele encontrou o incandescente, quando ele descobriu uma base dos espectros escondida em uma mina, e ele despachou praticamente todos os espectros daquela mina para o limbo. E aí só restaram as cinzas, que são o efeito do transporte dos espectros para o limbo, que as pessoas pensam que são os corpos, né, de seres humanos desintegrados. E aí o legista Silas ele verifica que, de acordo com os registros dessas pessoas, todas elas nasceram no mesmo dia, né? Porque ele estava fazendo
o registro de óbito e precisa dos dados do nascimento das pessoas. E ele vê que coincidência, né? Todo mundo que morreu, né? Todo mundo que aparentemente foi morto pelo Ron, nasceu no mesmo dia. Ele acha isso muito estranho e ele acha que ele tem que levar esses dados para o escritório em Washington. Por que Washington? Porque a Clairton fica no estado de West Virginia, é o mesmo estado onde se encontra a cidade de Washington, né? Então provavelmente ele responde, né? O escritório de legista de Clairton deve responder para Washington, na sua jurisdição. Só que aí um colega ali, do Silas, o Andrew, ele se oferece para dizer, eu estou indo para Washington, né? Me deixa que eu leve esses registros para lá, né? E o Silas agradece, mas o Silas não sabe que esse Andrew, ele também é um espectro. E ele tem um interesse especial em ficar com esse registro e garantir que eles não cheguem a nenhum lugar onde eles sejam analisados com mais cuidado, né, que haja alguma investigação que consiga revelar a presença dos espectros, né. Então o Andrew, na verdade, ele vai sumir com esses registros. Entretanto, o Andrew não vai conseguir terminar a sua viagem, porque ele é surpreendido no caminho. Ele nem bem se distancia do escritório de legista, quando ele é agarrado, né, por uma mão com garras, uma mão com a pele reptiliana, com escamas, arrasta ele para um beco e mata ele. Uma criatura ali, ela agarra o pescoço do Andrew, né, e esgana ele até ele morrer. Algum tempo depois, né, o Silas vai fechar o escritório e ele acaba vendo a maleta do Andrew ali caída, né, e acha estranho ali, porque ele falou, uma maleta, né, a maleta na verdade é do Silas, né, e ele fala, ele disse que ia levar para mim, né, o que aconteceu com ele ali, né, ele não tem a menor ideia de que o Andrew é um espectro e que também ele agora está morto, né, mas quem será essa criatura que matou o espectro, né? Vamos descobrir depois. Enquanto isso, lá no cemitério, está acontecendo o funeral dos espectros mortos, né? O funeral feito pelos espectros. É muito estranho, é um negócio muito estranho, porque os espectros estão em formas humanas, né? Eles estão fingindo que são humanos, estão fingindo que estão fazendo uma cerimônia fúnebre cristã. Aí tem um padre ali que está fazendo a cerimônia. O padre, na verdade, é um espectro, e não é qualquer espectro, ele é um ancião, né? Conforme a história do Ron evolui, a gente descobre que existe uma certa hierarquia entre os espectros, e existe uma classe de espectros que é uma classe superior, que são os anciãos, e esses anciãos eles trabalham com magia, né? Os espectros não têm somente sua tecnologia, eles também trabalham com magia negra. Então o padre aqui, né, é um espectro, ele é um desses anciões que ele, além de lidar, né, com a tecnologia espectral, ele também lida com magia. Bem, durante o funeral tem uma certa revolta ali entre os espectros, porque eles estão preocupados de serem banidos para o limbo, pelo Ron. Estão preocupados porque o Ron ele está tendo sucesso até agora em enfrentar eles, em caçar eles, e eles não querem ficar nesse planeta, né? Diz que não vale a pena conquistar essa terra, tiverem que lutar contra o Ron, né? Mas o ancião fala para todo mundo calar a boca, né? Porque eles têm que obedecer, né? Eles têm um plano, têm que seguir. Mas a discussão dos espectros não dura muito tempo, porque o Ron aparece. O Ron aparece ali. Uma coisa, na verdade a conversa já tinha aparentemente entrado já num certo silêncio ali, porque o ancião tinha ameaçado os seus companheiros com uma palavrinha, a asa da morte, né? Então, na hora que ele falou essa palavra, asa da morte, né, todo mundo ficou quieto. Em seguida o Ron aparece. E aparece não para conversar, né? Ele já aparece destruindo um dos caixões
e revelando que o caixão não tem nada. Os caixões estão vazios. Por quê? Porque não tem ninguém para enterrar. Né? Os corpos dos espectros não estão ali. Não existe nada para enterrar. Mas ele começa a destruir, né, os caixões ali. Ele quer que os espectros digam para ele onde está o neutralizador. E ele ameaça, né? Porque como ele não tem o neutralizador, ele não pode banir eles para o limbo. Então ele falou: se vocês, né, hoje vocês não responderem a pergunta, eu vou matar vocês em vez de banir, né? Não está muito para conversa, né, o Ron, né? Aqui. E aí o espectro, o ancião espectro, ele fala: ouviram o que ele falou? Ele está sem seu neutralizador, ele não pode nos exilar da Terra, né? E aí os espectros, ao verem que o Ron está sem neutralizador, eles ficam um pouco mais corajosos. E aí eles têm armas escondidas, eles pegam essas armas e começam a atacar o Ron. E essas armas espectrais, elas causam dor no Ron. O Ron começa a sentir dor. Mas ele está em desvantagem, na verdade. Existem muito mais espectros ali, né, lutando contra ele, e todos eles armados, né? E aí eles se sentem corajosos. Sem o neutralizador, eles agora mudam de discurso, né? Aquele discurso apavorado que eles estavam reclamando antes, agora estão falando: a Terra será nossa, né? Porque agora o Ron agora está sem seu neutralizador, ele está indefeso, né? E para garantir, né, que o Ron seja totalmente derrotado, o ancião ele começa a usar a magia, porque ele vê que o Ron está resistindo ainda, né? Não é tão fácil assim derrotar ele. Apesar de estar sentindo dor, ele continua lutando. Então ele já acha que a ciência não vai conseguir ajudá-los, e ele faz uma invocação, né? Ele usa a feitiçaria espectral para invocar uma criatura com a qual ele ameaçou os seus próprios companheiros quando eles começaram a se rebelar. Então já está chovendo, mas aí conforme ele faz a sua invocação, a tempestade piora e começa uma ventania, e as nuvens começam a se juntar e tomar uma forma gigante. E essa forma é a Asa da Morte, né? E essa criatura, que parece uma criatura feita de sombra, na forma de um pterodáctilo gigante, ela vai em direção ao Ron para atacá-lo. Essa criatura foi invocada pelo ancião dos espectros. E os outros espectros, eles dão no pé. Na hora que eles veem a Asa da Morte, eles fogem apavorados, porque essa criatura ela causa medo nos próprios espectros. Ela é uma das criaturas mais terríveis que o Ron já enfrentou. E não é a primeira vez que essa criatura aparece. Na primeira história do Ron, o Ron ele conta sobre essa criatura, porque ele enfrentou ela. Quando a Batalha de Galador estava quase perdida para os espectros, um dos anciãos espectrais, que ele era comandante dos espectros, ele invocou essa criatura. Ele invocou essa criatura que matou cavaleiros espaciais, mas o Ron ele conseguiu, com a ajuda dos seus companheiros, derrotar essa criatura. E foi um negócio espetacular, né? Por isso que ele, entre outras coisas, ele é o maior de todos os cavaleiros espaciais, porque ele foi o primeiro que derrotou uma Asa da Morte. E isso foi um feito épico, né? Nunca tinha acontecido antes os espectros verem alguém derrotar essa criatura. Ela também apareceu depois, quando um outro ancião espectral, né, um feiticeiro, ele invocou uma Asa da Morte para castigar um dos espectros, o agente Krayler, que era um espectro infiltrado na forma de um agente da S.H.I.E.L.D., né? Ele falou um pouco demais, e aí ele foi castigado severamente, sendo morto por uma Asa da Morte. Então a Asa da Morte apareceu 2 vezes, essa é a terceira vez que ela aparece, mas dessa vez ela aparece aqui sendo lançada diretamente contra o Ron, né? Não é um flashback, e não é uma invocação que acontece no meio dos espectros. Agora é uma luta direta entre o Ron. O Ron está sem o seu neutralizador. Na Batalha de Galador ele tinha neutralizador para lutar contra a Asa da Morte. Agora não tem. Ele tinha seus companheiros, né? Quase 1000 cavaleiros espaciais. Agora não tem. Ele está sozinho, sem neutralizador, para lutar contra a Asa da Morte. E a Asa da Morte ela é impiedosa, né? O Ron tenta se desviar, não consegue, e somente o toque dela já causa um efeito de paralisação, de congelamento.
E aí o Ron é jogado pelas da morte em uma das covas abertas, que foi aberta para o suposto enterro que ia acontecer, dos caixões vazios. Mas o Ron não está indefeso, né? O feiticeiro espectral pensa, agora acabou o Ron, né? Na hora que ele vê o corpo caindo na cova, ele acha que já era. Ele se aproxima já sorrindo, com uma risada maligna ali no rosto, né? Já cantando vitória, né? Achando que o Ron foi destruído, porque ele está sendo neutralizador. Mas o Ron não é tão fácil assim de ser derrotado. O Ron ele se ergue ali da cova, ele agarra o feiticeiro espectral pelo pescoço e agarra firme, com força ali, e faz uma ameaça para ele contar onde está o seu neutralizador, porque o Ron fala o seguinte: ó, eu sei muito bem que uma vez que essa asa da morte é invocada, você não tem mais controle sobre ela, então ela pode pegar qualquer um, por isso que os espectros fugiram. E ele fala, então eu vou ficar aqui segurando você até a asa da morte voltar, que ela está dando uma volta, né, uma revoada. E aí o espectro ele tenta se libertar e ele muda de forma várias vezes, né? Mas o Ron não solta ele. Ele fala, melhor você abrir sua boca aí e me contar onde está o neutralizador, porque a asa da morte está voltando, né? Então, se ela me pegar, vai pegar você também. E aí o espectro, né? Na hora que ele vê a asa da morte ali chegando e vendo, o Ron realmente está falando sério, ele não vai soltar. Ele fala que o neutralizador foi levado para um projeto, no original, o projeto Safeguard, né, em Washington. A editora Abril traduziu como projeto Defesa. Então vamos usar esse termo aqui da tradução, né? Então ele está, né, em um local em Washington chamado projeto Defesa. Então agora o Ron sabe onde está o seu neutralizador, né? E o que ele faz? Ele larga o espectro e deixa a asa da morte levar ele, né? Só que a asa da morte ainda consegue, né, tocar, né, o Ron, mesmo que brevemente, e esse toque gélido ele paralisa totalmente o Ron, né? O Ron ele não consegue mais se mover e ele acaba, como ele está na beirada ali da cova, ele acaba caindo na cova, e dessa vez esse segundo impacto dele no fundo da cova acaba abrindo o fundo. Existe uma galeria, um túnel debaixo daquela cova, e o Ron ele cai naquele túnel e é uma longa queda, né? Uma longa queda. E ele não tem a menor ideia de para onde ele está indo. E, né, depois que o feiticeiro espectral é tragado pela asa da morte, que aí desaparece, porque aí ela conseguiu destruir a sua vítima, a asa da morte ela é invocada e ela só vai embora, ela só desaparece depois que ela mata completamente alguém. Então ela ela matou o feiticeiro espectral, o ancião, então ela foi embora. E sabe aquela criatura que ela pegou o colega do médico legista, matou ele no beco, quando ele está tentando levar os registros dos espectros mortos embora? Ela aparece agora no final da história. Ela aparece... Ela acompanhou a batalha entre o Ron e os espectros no cemitério à distância, e aí depois que ela viu a asa da morte ir embora e o Ron cair, ela se aproxima daquela cova, né, e aí ela revela toda a sua forma. É uma espécie de um lagarto gigante que tem um cinturão com algumas adagas, e aí essa criatura ela ouviu a conversa sobre a arma, o neutralizador, e ela parece estar interessada nessa arma porque ela viu que essa arma ela causa medo nos espectros. E essa criatura fala que ela tem que ter essa arma, né? Ela tem que ter essa arma porque ela quer usar essa arma para matar os espectros. Essa criatura não entendeu que o neutralizador não mata os espectros, né? Mas é o que ele acha agora. Ele acha que essa é uma arma que pode ajudar ele a matar os espectros, né? Falando ele aqui, na verdade, porque essa criatura aqui é um ser sexo masculino, como a gente vai no próximo episódio ver. Ele fala o seu nome, né? Fala que se chama Serpentine, mas na editora Abril traduziu isso como Hepstrom, né? Não tem a menor ideia do porquê, né? Eu acho que o nome original podia ficar aqui, mas, né, talvez para dar uma ideia de que era um réptil, né? Inventaram esse nome de Hepstrom, né?
Ok, e o que essa criatura vai fazer quando encontrar o Ron, né? Isso só no próximo episódio a gente vai descobrir. Essa criatura, né, no próximo episódio, a gente vai ver que ela tem uma relação com a Miss Marvel, Carol Danvers, né, que atualmente é mais conhecida como a Capitã Marvel, que inclusive teve já um filme, né, no universo cinematográfico da Marvel. Então no próximo episódio a gente vai ver a Miss Marvel aparecendo nas histórias do Ron. Se você gostou do episódio, então você pode se inscrever no canal, compartilhar com os seus amigos. Se você não gostou, você compartilha com seus inimigos. É isso aí.